Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Estão prontos para o momento mais incrível do dia? É, isso mesmo. É a hora de mergulhar no mundo fascinante da química. Então, preparem seus lápis, seus cadernos e venham conosco nessa jornada de aprendizado. Vamos juntos desvendar os segredos da ciência. Mas antes de tudo, vocês conseguem adivinhar qual vai ser o tema de hoje? Bom, para facilitar, eu vou dar uma dica. O tema de hoje é sobre os elementos muito utilizados na produção de ligas metálicas e na fabricação de baterias. E aí, conseguiram adivinhar? São eles, os metais alcalinos. Hoje, eu, Bruna, e minha colega Júlia, vamos falar um pouco sobre metais alcalinos para a matéria de QV14, Química Inorgânica e Sistemas Biológicos, sob a orientação da nossa querida professora doutora Joyce Santamalvino. Então vamos lá. Quem são esses metais alcalinos? Ou o que são esses metais alcalinos? Então, galerinha, os metais alcalinos são os elementos que estão no primeiro grupo da tabela periódica. Eles são conhecidos como família 1A. Este grupo é formado por 6 elementos: o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Aí vem aquela dúvida: famílias? Como assim? Não entendi. Calma, que eu vou explicar tudo direitinho. As famílias ou grupos da tabela periódica são as colunas verticais na tabela e elas vão indicar a quantidade de elétrons presentes na camada de valência, ou também conhecida como última camada, dos átomos dos elementos. Os nossos queridos metais alcalinos vão ter apenas um elétron em sua última camada de valência. Por isso, são da família 1A. Sobre as propriedades dos metais alcalinos. A maioria dos metais tem um ponto de fusão muito elevado. Porém, os metais alcalinos têm um ponto de fusão muito baixo. E esse ponto de fusão vai se tornar ainda menor para os elementos do grupo 1, que são mais pesados, tendo apenas o césio com um ponto de fusão acima da temperatura ambiente. Mas isso pode ser muito proporcional para alguns elementos, como por exemplo o sódio. A combinação de elevada condutividade térmica e o baixo ponto de fusão do sódio vai o tornar muito útil para o material de transferência de calor em certos reatores nucleares. Então, nessa tabela, a gente pode observar o que, galerinha? As propriedades dos metais alcalinos, tendo os elementos, a sua configuração, um ponto de fusão, como a gente pode observar, muito baixo, a densidade, o raio atômico e a primeira energia de ionização. Todos os metais alcalinos vão ser macios e muito maleáveis. Os metais alcalinos, como eu disse anteriormente, lembram? Ele tem um único elétron de valência localizado em seu subnível S. Eles também vão ser excelentes condutores de eletricidade e altamente reativos. São também elementos de maior raio atômico dos seus respectivos períodos e por isso vão apresentar uma primeira energia de ionização baixa em comparação aos demais elementos da tabela periódica. Eles vão formar ligações metálicas e também ligações iônicas. Outra característica importante do grupo é a eletropositividade. Eles também têm alta dutabilidade e têm um brilho, que infelizmente vai ser perdido rapidamente na exposição do ar. Como vocês podem observar, galerinha, nessas imagens aqui do lado, temos as camadas de valência de cada elemento. O lítio, ele vai ser obtido principalmente a partir de minerais do grupo de silicatos, como o espodumênio e a lepidolita. O sódio e o potássio, por sua vez, vão ocorrer em grandes quantidades na água do mar, na forma de NaCl e KCl. O sódio vai ser extraído pelo processo de Down, que vai consistir, galerinha, na eletrólise do cloreto de sódio fundido. O potássio pode sim ser obtido por eletrólise, mas a sua alta reatividade vai tornar esse processo muito perigoso. Então, ao invés disso, vai se aquecer uma mistura de sódio e cloreto de potássio fundidos, formando assim potássio e cloreto de sódio. O rubídio e o césio vão ocorrer como constituintes menores do mineral lepidolita, a partir dos quais são obtidos como subprodutos da obtenção do lítio. Vocês sabiam, galerinha? Todos os metais alcalinos são extremamente reativos quando expostos ao oxigênio ou água? Pois é, ao serem colocados em água, eles vão reagir facilmente e vão formar substâncias alcalinas. Nesse vídeo, nós podemos observar como o potássio é maleável e brilhoso. E ele vai sim reagir com a água. E adivinha,
ele é muito mais reativo do que o sódio. Legal, né? Então, ao colocar um pedaço do potássio em água, a gente pode observar também e se lembrar que o potássio ele vai ter um raio maior. Então, o elétron dele vai estar mais longe do núcleo e, consequentemente, vai ficar muito mais fácil de ser removido. Não é, galerinha? Então, vamos ver uma reação bem mais vigorosa acontecendo. Durante essa reação, o hidrogênio vai ser liberado. Sobre as características dos metais alcalinos. Bom, galerinha, todos os elementos do grupo 1 são metais. E como resultado disso, todos os membros do grupo têm características comuns. Os íons de metais alcalinos sempre têm o número de oxidação mais 1 e a maioria de seus compostos são estáveis, sólidos e iônicos. Eles vão ter a natureza metálica e cor branca e prateada, mas apresentam uma coloração de chama diferente ao serem vaporizados. Então, cada um dos metais alcalinos vai produzir uma cor característica da sua chama quando uma amostra de sal de metal alcalino é colocado em uma dessas chamas. Então, nesse processo, a energia das reações de combustão do combustível vai ser transferida para o sal de metal que é colocado nessa chama. Essa transferência faz com que os elétrons dos átomos do metal alcalino passem para os seus estados excitados. E a partir disso, a energia é liberada sob a forma de radiação visível que o elétron retorna ao estado fundamental. Então, ao serem vaporizados, o lítio vai ter a cor de carmesim, o sódio vai ter a cor amarela, o potássio vai ter a cor violeta, o rubídio vai ter a cor violeta avermelhado e o césio vai ter, consequentemente, a cor azul. Bom, qual a importância biológica dos metais alcalinos? Então, os cátions alcalinos são importantes fluidos biológicos. Eles são responsáveis por manter a pressão osmótica dentro da célula, com a bomba de sódio e potássio, equilibrar as cargas elétricas associadas com as macromoléculas orgânicas negativamente carregadas presentes nas células e também pelo transporte de aminoácidos. Tudo muito interessante, não é, meus amores e minhas amoras? Aprender química é muito legal. Mas eu acho que vocês já estão cansadinhos de me ouvir falar. Então eu tive a ideia de colocar cards sobre os metais alcalinos e conforme o vídeo vai passando, vocês dão uma pausa e leem. Então, agora iremos falar do nosso convidado ilustre, o potássio. A sua configuração eletrônica termina em 4s1, ou seja, vai ter só um elétron na sua camada de valência. Ele vai ser o sétimo metal mais abundante na crosta terrestre, e ele nunca é encontrado isolado porque é extremamente reativo. Ele vai ser muito presente em alguns alimentos que são consumidos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como em frutas, especialmente a banana, em vegetais com folhas, como o espinafre, e em laticínios, como o iogurte, e também em vegetais ricos em amido, como batata. Sendo assim, o potássio ele vai ter muitas aplicações, por conta de suas propriedades únicas. Assim, trouxemos algumas das mais usadas. Ele vai ser muito usado na agricultura, como fertilizante. Ele vai ser vital para o crescimento de plantas, ajudando na fotossíntese, na respiração celular e na síntese de proteínas. Ele vai ser usado em forma de cloreto de potássio. Além disso, o potássio também é muito usado na produção de vidro, isso, aquele mesmo que você encontra em casa, na forma de carbonato de potássio, melhorando a resistência e a clareza desse vidro. Esse elemento também pode ser usado no nosso lavar de pratos e higiene, encontrado em detergentes e em sabões líquidos, os quais serão mais solúveis em água e também mais suaves para a pele. Isso ocorre na forma de hidróxido de potássio. Ainda sobre suas aplicações, falaremos da importância biológica desse potássio. O papel principal do íon potássio no corpo humano é ajudar a manter os níveis normais de fluido dentro das células. Assim, ele vai agir juntamente com outro metal importante, o sódio. Uma atividade muito importante que ele age é na bomba de sódio e potássio, que é uma proteína de membrana que vai transportar íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro da célula, consumindo assim energia. Esse processo vai ser fundamental para manter aquele potencial de membrana que vai ser necessário para a transmissão
de sinais elétricos. Como eu disse que ele era muito importante, ele também vai ser essencial na contração e no relaxamento muscular. Durante a contração, a entrada de sódio na célula vai criar um potencial de ação e a saída de potássio vai restaurar o potencial de repouso, permitindo assim que o músculo relaxe. Essa insuficiência de potássio pode levar à fraqueza muscular e também a câimbras. E não acaba por aqui. O potássio também vai ser essencial na transmissão de impulsos nervosos, regulando a saída e a entrada de sódio e potássio, na despolarização da membrana neuronal. Esse processo gera e propaga sinais elétricos ao longo dos neurônios, assim vai permitir a comunicação nervosa. Agora, infelizmente, já estamos terminando, mas é sempre bom recapitular para a gente nunca esquecer do belíssimo potássio. Então, esse potássio vai ser importante em quê? Na atividade biológica dos indivíduos, como eu disse, na contração, nos impulsos nervosos e no equilíbrio eletrolítico. Além disso, ele vai atuar na indústria e na agricultura. A sua carência no corpo pode causar o quê? Fraqueza muscular, câimbras, arritmias cardíacas, prisão de ventre e dificuldade para respirar. Então ele vai ser muito importante para manter o nosso equilíbrio do corpo. Assim, se você quiser saber mais sobre química inorgânica e suas curiosidades e importância biológica de uma forma descontraída, mas muito científica, sigam e acompanhem o Viva Química no Instagram. É um projeto e perfil de extensão virtual coordenado pela nossa professora, Joyce Santa Malvina. Aqui vão se encontrar os créditos contendo as nossas referências. Assim, muito obrigada pela atenção e aproveitem bem essa explicação. Fiquem de olho no nível de potássio no corpo de vocês, viu? Até mais!